gente quer treinar chute, a gente quer fazer a nossa perna subir, a gente precisa pensar em amolar o machado. Vocês já escutaram essa expressão, amolar o machado? O que eu quero dizer? Tinha um lenhador, sim, que era bem senhorzinho, e um outro que era bem jovem. E aí eles fizeram lá um raio de uma aposta. E aí foram lá cortar as lenhas. E o jovem lá, ó, metendo o machado nas lenhas, cortando um monte de lenha. Conforme ele ia pegar mais lenha, ele olhava lá, o senhorzinho tava lá amolando o machado. Aí o jovem ia lá, cortava mais lenha, e o senhorzinho lá amolando o machado. Chegou no final, o senhorzinho tinha cortado muito mais lenha do que o jovem. E aí o jovem perguntou: como? Como que isso é possível? Toda hora que eu olhava, você estava amolando o machado. E o senhorzinho foi e explicou para ele, falou: é um machado amolado, ele corta muito mais lenha do que um machado que o corte tá ruim. O que isso tem a ver com você? Tem a ver que se você quer fazer chute alto, você precisa amolar seu machado. O que é amolar nosso machado? A gente que faz atividade física é dar condições para o nosso corpo responder àquele movimento. Então, como que eu posso fazer para que o meu chute suba mais? Primeiro ponto, aqui a gente criou a tríade do chute alto. Eu tenho muitos alunos no meu treinamento que são de artes marciais e de dança e que querem fazer o meu treinamento para zerar a abertura para poder subir as pernas. É impossível você dar um chute alto se você não tem uma abertura zerada. É impossível a perna chegar lá em cima, né? Se eu não tenho essa flexibilidade. E eles entram para o meu treinamento muitas vezes para isso. Só que não é só alongamento que vai fazer o seu chute subir. Eu posso ter uma abertura zerada e não conseguir ter um chute alto. Como isso é possível? Se eu não trabalhar a força de forma adequada. E onde que as pessoas mais erram? Ou elas focam no alongamento, não, então eu quero zerar a abertura para chutar alto. Só que esquece que existem outros 2 pontos para a gente pensar, é uma tríade. Ou elas focam em fazer treino de força para a perna subir e esquece do alongamento. É uma tríade. Para nossa perna subir, a gente precisa trabalhar essa tríade. Sim, que tríade é essa, Mari? Que tríade é essa? Vamos lá. Primeiro ponto, tem que zerar a abertura para sua perna subir. Não tem outro caminho. Sim, porém, existe a parte da força. Como é que eu faço para treinar força para um chute à frente, um chute ao lado, um chute atrás, um chute que é por explosão, um chute que é por sustentação? Mas tem um terceiro ponto que poucas pessoas se atentam, que é o quê? Essa outra coisa se chama técnica do movimento. Muitos dos meus alunos, quando entram para o meu treinamento, querendo zerar a abertura para chutar alto, quando a gente vai ver, o aluno não sabe direito a técnica do movimento. E você pode até saber a técnica do movimento baseado no seu esporte, na sua arte, karatê, muay thai, taekwondo, não importa. Mas qual é essa técnica do movimento no seu corpo? O que eu estou querendo dizer? O nosso corpo, ele foi desenvolvido para fazer alguns movimentos, sim? Então, o Papai do Céu criou o nosso, assim acredito eu, tá? Que foi o Papai do Céu, mas ele criou lá o nosso corpo com alguns movimentos nas pernas. Um movimento que é o chute frontal, por exemplo, a articulação aqui, ó, do quadril, cabeça do fêmur e fossa do acetábulo, ela é livre. Então, ó, eu consigo levar a perna até lá em cima, ó, ela desliza. Sim. O que me impede de levar a perna cada vez mais lá em cima? É só a musculatura que tá aqui. Mas a parte articular tem liberdade para isso. Ou seja, eu consigo. Normalmente, se eu tiver flexibilidade, uma abertura zerada, eu tenho liberdade articular para fazer isso, sim? Só que essa liberdade articular, ela não acontece aqui, ó. Aqui, ó, o osso trava. Se eu for fazer um chute lateral, ó, meu osso travou. Você não pode mexer o corpo aqui do lado, sim? Tô aqui retinho. Os pés virados para frente. Conforme eu tiro a minha perna, aqui, ó, é o limite. Pé virado para frente, sem entortar o corpo, aqui é o limite. O osso do fêmur bate dentro do quadril, começa a impactar as estruturas que estão ali e eu sinto até uma dorzinha lá dentro. Então, o máximo que a nossa perna vai, sem nenhum tipo de desvio na lateral, é aqui. Mas, se eu associar essa abertura lateral com a rotação da minha perna,
minha perna, meu quadril, ele tem um movimento de flexão, que é quando eu levo a perna para frente, extensão, que é quando eu levo ela para trás. Ele tem um movimento de abdução, quando eu levo ela para a lateral, adução, quando eu cruzo para dentro, rotação externa, quando eu giro a perna para fora, e rotação interna, quando eu giro para dentro. É aqui dentro que está permitindo esses movimentos acontecerem. Então, quando eu quero fazer um chute lateral, se eu mantiver minha pelve encaixada, né, bem em cima do centro dos meus pés, e os pés virados para frente, é até aqui que vai. Eu posso inclinar mais o corpo e levar lá, ó, mas já está batendo aqui dentro. Agora, se eu rotacionar o pé, ó, a perna, aí a minha perna sobe. Por quê? Porque eu associei dois movimentos no meu quadril que deu liberdade articular para essa perna articular, para ela subir. Então, perceba, para minha perna subir, eu preciso ter flexibilidade sim. Então, eu tenho que zerar a abertura. Eu preciso ter força para levar essa perna lá para cima. Mas eu preciso entender como o meu quadril permite que essa perna suba. Se eu tentar fazer um chute lateral aqui, sem desviar quadril e mantendo o pé virado para frente, eu começo a impactar o meu quadril. Isso vai fazer com que seu chute não suba, independente da força que você tem e independente da flexibilidade que você tenha, porque é um limite ósseo.